nessa nova live vamos falar hoje a respeito de 8 dicas que eu separei aqui para vocês para poder economizar mais. Você que está começando um negócio, né, empreendendo, profissional liberal, microempreendedor, ou simplesmente você que está querendo melhorar a sua própria gestão financeira dos seus negócios, da sua casa, do seu dinheiro, para poder pensar em novos projetos. Bom, a primeira dica que eu separei aqui hoje é a respeito digamos assim, da equação financeira que eu acho mais correta, da equação financeira que eu sigo para o meu dinheiro. Como assim equação financeira? Bom, o que muitas pessoas fazem é renda menos gastos igual sobra. Aí a sobra, geralmente a pessoa usa com alguma coisa que ela queria comprar. Ou seja, o dinheiro que ela tem, o salário, ou o dinheiro proveniente das vendas, menos o dinheiro que ela gasta pagando contas, pagando dívidas, é o dinheiro que sobra, e esse dinheiro que sobra dá para poder gastar mais. A equação que eu julgo correta é a primeira dica, de que a maneira que eu julgo melhor para poder olhar quando o dinheiro entra é renda menos investimentos igual a despesas. Ou seja, você não olha mais para o dinheiro como o que entrar, eu vou pagar as contas e depois eu vou ver o que sobra para mim, para eu poder investir em mim, para eu investir no meu futuro, para eu poder ter a minha gestão. Você começa a olhar o dinheiro como, bom, recebi o dinheiro, agora eu vou me pagar, que é o que eu tenho dizendo bastante aqui na página. Então, após eu me pagar, eu vou, com esse dinheiro que eu me paguei, eu vou investir, vou pensar na minha aposentadoria privada, na minha reserva de emergência, nas minhas ações, no dinheiro que eu tenho para poder investir com as minhas coisas. E aí sim, o que sobrar é o que eu tenho que deixar destinado para poder pagar as minhas contas. Então, essa é uma nova maneira de enxergar o dinheiro que possibilita para a pessoa ter uma visão, como eu já venho falando aqui nas lives, ter uma visão de ela dar uma prioridade. Não é que ela deixe de lado as despesas que ela tem que ter, as contas que ela tem que pagar. Não, não é isso. A lógica é, se eu me pago primeiro, eu estou dando importância para mim, estou dando importância para o meu crescimento, estou dando importância para o meu futuro. Então, por isso que é tão importante a pessoa ver dessa maneira, por isso que a equação faz simplesmente uma mudança na cabeça da pessoa, mas que essa mudança faz muita diferença. Então essa é a primeira dica, inverta a equação. A equação é renda menos investimentos igual às despesas. Essa é a primeira dica. A segunda dica, em relação a quando você pensa em comprar alguma coisa. Quando você está andando na rua, ou você está no seu celular, e você vê um anúncio. Aí dá aquela vontade de comprar aquela coisa, que é uma coisa bonita, que é uma coisa que chama a atenção, e que se o marketing do produto foi bem feito, vai gerar em você a impressão de que você precisa daquilo. Ele vai gerar em você uma necessidade de comprar. E a gente... Desculpa, a internet deu uma travada aqui. Então, se o... Então, a internet está dando umas osciladas aqui, então paciência. Então, se o marketing do produto que você está olhando, que deu vontade de comprar, foi bem feito, foi bem realizado, ele vai gerar em você uma vontade de comprar aquilo. Vai gerar em você a impressão de que você precisa daquela compra. Mas isso é uma coisa que o marketing faz com as pessoas para elas terem um impulso, elas fazerem uma compra pelo impulso. E a dica que eu dou para poder combater esse impulso é deixar a compra, deixar para depois. Fala, gostei disso aí, vou comprar amanhã. Porque tem alguns estudos que falam a respeito da importância que tem você dormir antes de fazer uma compra. A forma como o cérebro funciona. Eu não sei se tem uma explicação muito científica para isso, mas é uma observação que eu tenho feito em mim e que eu vi que existem estudos em que as pessoas comprovam que isso acontece com a maioria das pessoas. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa por impulso, não faz, vai dormir. No dia seguinte, se for um impulso, a pessoa já não vai ter mais aquela vontade. Agora, se for realmente uma necessidade, você vai lembrar no dia seguinte, vai lembrar no dia seguinte, vai lembrar no outro dia. Por isso que quando você deixa para comprar depois, nunca compra por impulso,
fica mais fácil de você definir o que realmente, você distinguir o que realmente é uma vontade de comprar que foi despertada por um marketing bem feito, ou se é realmente uma necessidade da sua casa, do seu negócio. Então é uma boa atitude que eu vejo que eu estou buscando ter. Nem sempre eu dei conta, né? Claro, eu não sou, ainda sou um ser humano, então assim, tem coisas que a gente olha, dá muita vontade de comprar, acha que por causa do marketing que foi feito, que a gente não vai ter aquela oportunidade de novo, aí acaba comprando, e no meu caso já me arrependi de algumas compras que eu fiz por causa disso. Então essa é a minha segunda dica, que ela combina muito com a terceira dica. A terceira dica é uma metodologia antes de você fazer uma compra chamada QP2A. Bom, a dica a sigla é nome americano, mas que não vem ao caso aqui agora. Mas como que ela funciona? Bom, quando você vai fazer uma compra, você se pergunta se aquilo é um desejo ou se é uma necessidade. Se for um desejo, que não tem problema nenhum, todos nós temos desejos, coisas que a gente quer comprar, a gente faz algumas perguntas em sequência. Quais são as perguntas? Primeiro, eu quero comprar isso? Muito provavelmente a pessoa vai falar sim. Se ela falar não, por que tu falando isso? Porque às vezes a pessoa, assim, ela se convence de que ela sempre quis aquilo. Mas aí depois ela percebe nessa pergunta que na verdade ela nem quer. Foi uma coisa que chamou a atenção dela e por algum motivo despertou nela esse querer de comprar aquilo. Então essa é a primeira pergunta que a pessoa faz. Se for não, já nem continua e vai embora. Não segue aquela compra. Segundo, eu quero isso agora. Então, assim, a pessoa já se pergunta se ela quer isso porque aquilo é bom, ou se ela quer isso, quer dizer, se ela quer isso porque ela quer agora, ou se ela quer isso, mas não precisa ser agora. Por exemplo, ela pode comprar dali um tempo, pode comprar dali alguns meses, dali alguns anos. Então, aquela vontade de comprar é realmente momentânea, não precisa ser naquele momento. Então, se não precisa ser naquele momento, cai na dica 2, deixa para depois, não precisa ser agora. Terceira pergunta, eu posso comprar? Porque a compra por impulso geralmente pula essa etapa. A compra por impulso ela fala para a pessoa, compra. Ao invés dela se perguntar, será que eu já estou podendo comprar isso? Será que o dinheiro que eu reservei para esse tipo de compra está ali guardadinho na minha carteira? Realmente, será que eu já tenho poder aquisitivo para fazer essa compra? Então essa é a terceira pergunta muito importante. Quarta pergunta importante, isso está caro? Porque uma coisa importante que a pessoa pode fazer quando ela está querendo fazer uma compra, ela pesquisar. Será que aquele valor ali está caro? Será que aquele valor eu não vou encontrar em algum outro lugar para poder comprar mais barato? Então, só de fazer essa pergunta, ela já instiga a pensar, será que esse valor aqui eu não posso encontrar mais barato em outro lugar? Ou seja, se tiver em outro lugar, ela já não vai comprar aquela compra, não vai fazer aquela compra naquele momento, já vai para deixar para um pouco depois. Então essa é a quarta pergunta que é interessante. Isso é um passo a passo que faz com que o processo de compra seja racional, não seja emocional. O marketing sempre aposta no seu emocional, sempre aposta que ele vai mexer com você, mexer em alguma dor, mexer em alguma vontade, mexer em alguma frustração e que você com aquela compra vai sanar aquilo. Então é importante trazer a atitude da compra para uma atitude racional e não emocional. Isso tudo que eu falei é para uma compra que é motivada por um desejo, por uma vontade. Agora, e se for uma compra voltada para uma necessidade? Porque tem coisas que a gente vai comprar porque a gente está precisando mesmo. Então, se for uma necessidade, a primeira pergunta, eu preciso disso? Eu preciso mesmo? Fazer um exame, realmente é uma necessidade ou eu estou me convencendo que é uma necessidade ou alguém me convenceu que é uma necessidade sendo que na verdade não é? Então essa pergunta é bom a pessoa fazer, para ela ter certeza que aquilo é uma necessidade real dela. A segunda pergunta, é uma necessidade minha agora? Eu preciso disso agora ou eu sei que eu vou precisar daqui a tanto tempo e realmente eu poderia comprar dali a tanto tempo num preço melhor, por exemplo? E a terceira pergunta, eu posso comprar? Então, seguindo esse passo a passo dessa metodologia que é a QP2A para desejos e para querer e para necessidade, a gente racionaliza o processo de compra e faz com que a chance da gente se arrepender de uma compra ou de fazer uma compra que a gente não precise, mesmo não se arrependendo, seja menor, porque a gente começa a pensar mais antes de fazer uma compra. Não se deixa levar pela boa propaganda. Isso não é uma coisa isso é uma coisa que atrapalha a pessoa que tem objetivos financeiros. A quarta dica é não tenha medo de gastar mais. Aí parece que eu estou sendo contraditório, né?
mas eu vou explicar por quê. Por exemplo, quando a gente vai fazer compra do mês da casa, quando a gente vai comprar algum material que a gente sempre tem que comprar para o negócio, a gente vai fazer compras que a gente faz periodicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas que se aplica para qualquer outro tipo de situação. A pessoa que ela compra sabonete, né? Todo mundo compra sabonete, todo mundo precisa se higienizar, tomar banho. Aí você vai lá no mercado e você compra um sabonete por um valor. Vamos lá, o sabonete está, sei lá, 60 centavos, R$1, não sei. Dependendo da marca, dependendo do modelo, dependendo do tamanho, você vai comprar um valor no sabão unitário. Só que aquela compra, você sabe que todo mês você precisa comprar sabão, todo mês você vai precisar comprar uma outra coisa. Pois é, eu tô fazendo essa live aqui de novo, porque, quer dizer, alguns assuntos eu tô inserindo mais, tô respondendo aqui a Flavilida, porque a live que eu tinha feito falando sobre isso não tinha salvo, eu não tinha conseguido fazer a gravação. Todas essas eu tô deixando no meu canal do YouTube, se vocês tiverem interesse depois lá, no meu Linktree tem o link na bio, tem o link do meu canal do YouTube. Então, se a pessoa está pensando em comprar um sabonete, que ela sabe que dali a uma semana ela vai ter que comprar de novo, dali a 2 semanas ela vai comprar de novo, ou dali a um mês, dali a 2 meses, vale a pena, se ela chegar num supermercado de atacado, por exemplo, ela olhar uma caixa com 20 sabonetes, com 50 sabonetes, e ela sabe que com aquela compra ela vai deixar de ela vai deixar de gastar muito mais no longo prazo, vale mais a pena ela fazer um investimento maior. Ao invés de gastar R$1 no sabonete, gastar R$20 numa caixa e não gastar por sabonete durante muito mais tempo. Então o preço por sabão unitário ele fica menor. Isso é o poder das unidades, que chama, que é um termo que alguns economistas utilizam. O poder das unidades. Então, se você faz uma compra pensando no longo prazo, aquele investimento maior com certeza pode representar uma economia. Ou seja, a gente não deve ter medo de gastar mais num primeiro momento, se aquilo simbolizar, no longo prazo, uma economia maior. Isso é uma coisa que é interessante, você ficar de olho nas promoções. Uma coisa que a gente percebe que isso acontece com bastante frequência é na hora de comprar carne. Se você vai comprando carne só quando você precisa e não tem algum lugar lá no freezer para você estocar um pouquinho de carne que você compra em promoções, fica muito... Porque o preço da carne está oscilando muito, né, recentemente nessa crise. Então, se você deixar para aproveitar uma promoção e estocar um pouquinho de carne para o resto do mês, vale a pena, porque você vai estar economizando. E ali, às vezes, o valor da economia é bem substancial. Então, esse não ter medo de gastar mais no primeiro momento para poder economizar no longo prazo é uma coisa interessante e é essa quarta dica que eu vejo que é importante. A quinta dica é uma dica muito interessante e que recentemente eu comecei a pensar a respeito disso e ela mexe um pouco com a cabeça da pessoa, que é para transformar os seus gastos em horas trabalhadas. Como assim? Aí eu tive que fazer aqui algumas anotações para te mostrar as contas. Como assim? Para fazer uma compra, você tem que embolsar um valor, né? Para desembolsar um valor para poder adquirir aquele bem, para adquirir aquele serviço, que seja. Aquele valor, ele é medido em reais, moedas, né? Se você é um funcionário CLT, se você é um funcionário que tem um salário, então você tem uma quantidade de dinheiro que você recebe por mês, geralmente o pagamento aqui no Brasil é mensal, você recebe por mês aquela quantia, baseado, se for um funcionário CLT, geralmente é baseado nas horas trabalhadas que você tem. Então você trabalha X horas durante um intervalo de tempo e você ganha pelas horas que você trabalhou um salário. Por que eu estou falando isso? Porque se você coloca, por exemplo, que você tem um salário mensal de R$ 2.500 por mês, vamos supor, e a sua escala de horas é 10 horas por dia de trabalho. Você tem 4 semanas no mês. E então, se a gente dividir o salário que você ganhou no mês pelas horas que você trabalhou, 5 dias úteis na semana, 4 semanas, 10 horas de trabalho por dia. Você está ganhando por hora R$12,50. Então, se você está trabalhando nessas condições em que eu apresentei, você ganha por hora mais ou menos R$12,50. Contando só os dias úteis do ano e contando essa escala de trabalho, para você comprar, por exemplo, um Chevrolet Onix, que é um carro, que é geralmente o que as pessoas costumam se motivar mais para juntar um dinheiro e comprar, ou ao invés de juntar o dinheiro e comprar, parcelar em 60 parcelas, 48 parcelas e pagar praticamente o valor do dobro do carro, se você fosse comprar à vista um Chevrolet Onix ganhando este salário que eu estou falando, você teria que trabalhar 3.166 horas só para pagar o carro.
3.166 horas de trabalho só para adquirir um carro que ainda vai te dar gasolina, você ainda tem que pagar seguro, manutenção. E quando você for vender, você vai vender pela metade do valor que você teria comprado à vista, que na verdade você pagou o dobro para poder pagar parcelado. Então você pensar no tanto de tempo que você gastou trabalhando para você fazer uma compra, eu acho que é um exemplo que facilita a gente pensar duas vezes antes de comprar. Imagina você gastar 3.166 horas de trabalho para poder adquirir um carro que vai te dar mais dívida ainda, vai te dar mais passivo ainda. Então, exatamente, os impostos, IPVA. Então tem muitas coisas que desestimulam a pessoa, quando ela pensa duas vezes antes de fazer uma compra, a não comprar. Ela desestimula a pessoa a fazer aquela compra. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, se a pessoa for comprar, que ainda estive falando recentemente nas outras lives a respeito de consumismo, a pessoa que está querendo o modelo mais novo do celular. Se a pessoa tiver com essas condições de trabalho e for comprar um iPhone 11, ela vai ter que trabalhar 672 horas. 672 horas. Tem que trabalhar 67 dias para poder comprar um iPhone. Será que, para uma pessoa que está nessa condição de trabalho, com essa renda salarial, será que é adequado ela gastar tanto dinheiro para poder comprar um celular? Então, são algumas perguntas que a pessoa faz. Isso porque eu estou falando aqui de uma pessoa que tem R$ 2.500 de renda. Já são mais de 2 salários mínimos. Então, isso ainda não representa a realidade da maioria da população brasileira. E se o salário dela fosse mais parecido com o do resto da população? Se o salário dela fosse R$ 1.500, com 10 horas trabalhadas por dia, ela estaria ganhando mais ou menos R$ 7,50 por hora. Se ela está ganhando R$ 7,50 por hora para comprar um Chevrolet Onix, que não é um carro luxuoso, é um carro, digamos assim, em relação às grandes variações de luxo aqui num dos carros aqui no Brasil, é um carro mediano, não é um carro de grandes coisas. A pessoa teria que trabalhar 220 dias úteis. 220 dias para poder comprar um carro. À vista. À vista. Não é um carro parcelado. Então é uma coisa que a pessoa pode pensar antes. Será que eu estou no momento de fazer essa aquisição? Será que não é melhor esperar um pouco? Aí faz aquelas perguntas do QP2A. Se puder parcelar sem juros o iPhone, pode? Poder pode, mas fica nesse exame que eu estou falando. Será que a pessoa tem renda? Porque eu estou falando aqui de uma pessoa que ganha R$ 2.500. Se a renda dela for maior, ela parcelar, aquilo não for fazer diferença no orçamento dela, se ela está parcelando simplesmente por uma facilidade, eu não posso dizer assim que eu estimulo alguém a comprar nada parcelado. Mas eu também não vejo assim, um problema drástico. Eu só não vou estimular uma pessoa a fazer uma compra parcelada se ela ainda não tem poder aquisitivo para isso. Eu fiz já algumas compras parceladas e hoje eu vejo que realmente se eu tivesse pensado um pouquinho antes eu não teria feito. A maioria das compras parceladas que eu fiz, quando eu consegui o dinheiro eu adiantei todas as parcelas e paguei tudo e ganhei um desconto. Porque no cartão da Nubank você ganha desconto quando você adianta as parcelas. Então, eu acho que é interessante a pessoa pensar antes. Se para ela não vai fazer diferença, nenhum problema. Se para ela não vai fazer diferença. Agora, para uma pessoa que está com essa renda mensal de R$ 1.500, eu tenho certeza que vai fazer diferença para ela. Certeza. A pessoa vai gastar 220 dias do ano. Ela vai gastar praticamente mais de 3/4 do ano para poder comprar um celular. E eu não acho que isso é assim proporcional. Se a pessoa fosse comprar 220 dias para comprar o carro, né? 47 dias para ela poder comprar um iPhone de trabalho. Se ela quisesse fazer uma viagem e ficar hospedado no hotel mais ou menos em Dubai, ela teria que gastar 212 dias trabalhando. Por que eu estou fazendo essas contas? Porque isso estimula a pessoa a pensar duas vezes antes de fazer uma compra. Essa que é a mensagem. Você pensar no duro que você vai ter que dar trabalhando para poder fazer aquela compra. Aí você percebe a real necessidade que você tem de fazer ela. Uma outra dica que eu acho importante, que é a sexta dica, é a dica de definir objetivos claros, financeiramente falando. Como assim? Você não pensar simplesmente em ter objetivos. O ideal é juntar e ir pensando se realmente precisa. Exatamente, Leandro, isso mesmo. Então, se a pessoa tem objetivos claros, o que são objetivos claros? Como assim? Por exemplo, a pessoa pode pensar, daqui a 6 meses eu quero ter tantos reais. Isso é bom? É bom, já é um começo.
Mas o ideal é ela ser mais clara. Porque o objetivo nada mais é do que uma organização mental para a pessoa. Então não é uma coisa tão racional. Aí já pega um pouco mais no emocional, já pega um pouco mais no planejamento, das noções da pessoa de prioridade. Então é importante a pessoa trazer para ela alguma coisa um pouco mais estruturada para os objetivos dela. Como assim? Se ela está querendo juntar dinheiro, ela está querendo juntar dinheiro para quê? É para alguma coisa, geralmente, né? Então mentaliza a coisa que você quer. Se você está juntando dinheiro para comprar um carro, por exemplo, se esse é o seu objetivo, pensa no carro. Pensa, eu quero ter esse carro daqui a um tanto tempo. Então isso facilita para o cérebro, estimulando o objetivo daquele trabalho. Porque você pensar só no dinheiro, você pensa, poxa, eu quero tanto de dinheiro, mas se eu tiver um pouco menos, está de boa. Agora, se você pensa, eu quero o carro custa aquele dinheiro, você não pode juntar menos. Se você falhar em juntar aquele dinheiro, você não vai ter o carro. Então, pensar no objetivo onde você está querendo chegar e não simplesmente quanto, porque o quanto é mais abstrato. Então, pensar, eu quero aquele carro, daqui a 5 anos eu quero me casar, e para juntar o dinheiro para o casamento eu vou precisar de tanto. Ou se você não quiser fazer uma festa, para juntar o dinheiro para a lua de mel, quero fazer uma viagem que eu quero ir para aquele lugar. Aquele lugar vai me custar tanto de dinheiro. Se aquele lugar vai me custar tanto de dinheiro, esse é o objetivo do longo prazo, então eu vou pensar em objetivos de médio prazo. Então, na metade do caminho, eu tenho que ter esse dinheiro aqui. E para ficar mais fácil ainda, a gente divide esse longo prazo, esse médio prazo, em curto prazo. A gente pega ali os pequenos objetivos. Então, eu quero ter tanto daqui a um mês. Eu quero ter tanto daqui a 2 meses. Quero ter tanto daqui a 6 meses. E assim por diante. Então, a pessoa vai se policiando e vai tendo mais tranquilidade no caminho até chegar lá. Então não vai ficando tão distante, aquela coisa vai chegando mais perto, sabe? Não fica uma coisa tão inalcançável. Se você vai pensando, vai seguindo as dicas, vai pensando aqui na organizar a equação da sua renda, vai pensando aqui em deixar as compras para depois, vai pensando no QP2A, então quando você for fazer uma compra, vai racionalizando o processo, vai pensando no tanto que você vai ter que se esforçar para poder chegar naquele objetivo. Isso tudo é um conjunto de dicas, é um conjunto de coisas que estão modificando a minha maneira de pensar. Isso que eu estou dizendo, veja bem, não é ser muquirana, não é ser mão de vaca, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando para a pessoa simplesmente pensar, ter o ato de pensar e não se levar pela emoção. Se você quer ter emoções, tem muitas coisas que você pode fazer para ter emoções. Por exemplo, fazer uma viagem, você pode fazer diversas coisas, ter diversas experiências que vão te trazer boas emoções, em que se você tivesse planejado, você vai fazer isso sem colocar a mão no bolso e se arrepender depois. Então tem possibilidades, tem outras possibilidades de viver, não precisa ser simplesmente vivendo o tempo todo na emoção assim. Uma outra dica para a pessoa que está querendo juntar um dinheirinho e, digamos assim, está querendo ser mais coerente, se esse for o objetivo dela, em buscar o estilo de vida um pouco mais minimalista, que eu falei recentemente, aqui com a presença da Estela, uma coisa que ela pode fazer é um slogan de uma empresa que está fazendo muito dinheiro: desapega. Não fica pensando o tempo inteiro que as coisas que você não está usando há 6 meses, há 1 ano, que você vai usar em algum dia. Tem tanta coisa na nossa casa, tanta coisa no nosso negócio, tanta coisa nos lugares em que a gente fez aquisições e não quis desfazer depois. Meu amigo, tudo que está parado, roupa, utensílio, eletrônico, instrumento musical, qualquer coisa que está parada que você não vai usar, é dinheiro parado. É dinheiro que você podia estar movimentando, é dinheiro que você podia estar investindo. E aquele dinheiro, por exemplo, se você vender tudo que você não usa, eu não estou falando para você vender uma coisa que você usa, uma coisa que é importante para você. Eu estou falando porque a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, geralmente tem o dobro de coisas que precisa para viver. Então ela não usa. Tem ali 20 camisas, a pessoa só usa 7. Tem não sei quantos shorts, ela só usa 2. Tem não sei quantos tênis, só usa 2, 3. Então, os que você não tem, os que você não usa, vale a pena pensar em desapegar. Vale a pena em pegar aquilo, transformar em dinheiro, colocar no investimento de renda fixa, para você sacar dali a 10 anos. Se você já não ia sentir a falta daquele tênis, você também não vai sentir a falta do dinheiro. Pega o dinheiro e investe em alguma coisa. Pega o dinheiro e coloca no investimento de renda fixa, ou coloca numa ação que você está de olho, seguindo, né, claro, os passos que eu tenho falado aqui a respeito de primeiro montar a reserva de emergência, depois montar o planejamento para o futuro, e assim por diante. Então, essa é uma dica que eu dou. Ultimamente eu tenho feito isso. Vou dar um exemplo. Eu estava há um tempão aqui em casa com um violão que eu
Cara, eu tinha aquele violão há mais de 10 anos. Mais de 10 anos que eu tinha um violão. E doar também, com certeza. Você sabe de alguém que tá precisando. Não precisa ficar guardando pra você dizendo que a pessoa tá precisando e você não. Com certeza, bem lembrado. Bem lembrado, Leandro. Poxa, minha internet tá horrível, tá trabalhando direto. Você deixa salvo no YouTube. Sim, sim, Flávio, pode ficar tranquilo que eu tô deixando todas essas lives salvas no YouTube. Então, é isso. A dica que eu tenho para poder a pessoa movimentar dinheiro é desapegar daquilo. Se você não precisa, já é a frase dizendo, você não precisa daquilo, não vai fazer falta. O exemplo que eu ia dar é de um violão que eu tinha aqui há um tempão. Já tinha pelo menos uns 4 anos que eu não pegava no violão para tocar. Eu gostava de tocar, mas assim, hoje em dia não sinto tanta falta mais. O violão na época que eu comprei, eu gastei no violão, a capa, palheta, a alça do violão, capotraste, um monte de utensílio que eu tinha, tudo junto. Eu gastei, se não me engano, 635, há quase 10 anos atrás. Eu vendi recentemente por 450. Violão com anos e anos e anos velho, mas ele estava em perfeito estado, porque eu quase nunca encostei nele. Consegui pegar o dinheiro quase todo de volta. Pra quem não tá fazendo nada, pegar 450 conto do nada, assim, sem ter que fazer nenhum esforço, pra mim valeu muito a pena. Porque eu sei que eu não tô sentindo falta do violão agora. E eu tava sentindo falta desses 450. Então, assim, é uma pergunta que a pessoa pode fazer e isso pode movimentar o dinheiro dela de alguma forma. Uma coisa que eu estava falando um pouquinho anteriormente, agora eu vou dar uma dica. Pesquise antes de comprar. Tudo que você vai comprar, tudo que você vai adquirir, pesquisa. Tem um site chamado Zoom, um aplicativo no celular, mas tem um site também. Zoom, Z-O-O-M, Zoom. Você joga qualquer produto lá, qualquer produto que você quer comprar, você coloca nessa plataforma, ela dá uma lista com dezenas de sites, dezenas de lugares que estão vendendo aquele produto, e ele já elenca quais são os mais baratos. Então, por exemplo, para comprar coisas que investimento é um pouco mais caro, um ar-condicionado, uma televisão, um computador, um celular, algum eletrodoméstico que você está pensando, pesquisa antes, joga lá nessa plataforma, baixa lá o aplicativo. Não estou sendo patrocinado não, tá? Eu estou falando porque eu uso e eu acho muito bom. Coloca lá, baixa o Zoom, tem Buscapé, tem alguns outros também que você pode pesquisar. Sempre vale a pena. O nome do aplicativo é Zoom, Z-O-O-M. Ou tem Buscapé também, tem alguns outros. Porque dessa forma a gente pode fazer compras em que a gente tem mais tranquilidade de que a gente não está comprando e gastando dinheiro à toa, porque a gente sabe que a gente está comprando o mesmo produto com a mesma qualidade, muito mais barato. Recentemente eu fiz uma aquisição de uma cadeira que eu estava precisando. Essa cadeira em lugares, em lojas diferentes, estava com diferença de preço de mais de R$ 1.500. É absurdo, assim, o tanto que você consegue economizar simplesmente pesquisando. A mesma cadeira, mesma marca, mesma qualidade do produto, peguei no lugar mais que era mais barato. Mesma coisa eu fiz com o computador que eu estou usando, com o celular que eu tenho. Se você pesquisa sempre no lugar mais barato, você vai conseguir adquirir o mesmo produto e vai ter um custo de oportunidade muito, muito bom. Achei que era de reunião. Entendi. Reserva de emergência, Natália Arcuri no Me Poupe. Dá umas perspectivas massas de como montar a sua. Quando vale a pena mexer e quando não vale a pena. Pois é, esse da reserva de emergência, inclusive, é um vídeo que eu já fiz há algum tempo atrás. Eu sigo também a Natália Arcuri. Natália Arcuri, Thiago Nigro, Gustavo Cerbasi, eles têm uns conteúdos bem interessantes. Eu tô fazendo o possível para poder reunir o que eu aprendi de cada um deles, que eu também sigo eles há um tempo, e poder passar aqui também para vocês que estão mais próximos, né, que estão querendo acompanhar. Então, as dicas que eu tinha principais eram estas. Tem algumas outras coisas que eu quero falar também a respeito digamos assim, dessa busca de ter uma maneira mais consciente, mais racional de fazer aquisições, de poder economizar mais na nossa maneira de ser. Eu estou falando aqui recentemente a respeito do minimalismo. E tem gente que acha que a pessoa que fala que é minimalista, ela é perfeita, ela tá à prova de emoções, a pessoa tem um coração de gelo. Nada disso. Eu estou buscando ser um pouco mais minimalista, não posso dizer que eu sou completamente. Mas, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque eu também já fiz compras por impulso. Recentemente, inclusive, fiz me arrependi muito de ter deixado levar pelo impulso ali e depois ter percebido que não tinha necessidade. A diferença do minimalista e a pessoa que não tem uma busca por uma compra consciente é que o minimalista, quando ele faz uma compra por impulso, chega em casa e vê que não tinha necessidade, se arrepende, repensa. Se ele comprou uma coisa que ele tinha outra igual, que não tinha necessidade de ter comprado outra, essa outra ele vende. Ele se incomoda de ver aquelas duas coisas ali, não tendo necessidade e deixando o dinheiro parado, deixando aquilo prejudicar o seu bolso.
Então, uma coisa que eu tenho percebido em mim, eu fico incomodado. Se eu fiz uma compra que, poxa, eu não estava precisando disso agora, não tinha necessidade de eu ter comprado, foi um investimento que fez diferença para mim e realmente faz parte. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Nós não somos a prova de emoções. Então, importante é isso, a pessoa lembrar que se ela só precisa de um, ela compra um. Se ela precisa de dois, ela compra dois. Se ela precisa de uma coisa que é cara, pesquisa. Vai olhar nos outros lugares. Outra coisa também, se você pesquisa o preço e você tem como constatar que aquele preço é mais... que aqui naquela, por exemplo, tem um produto sendo vendido naquela loja, vamos supor um ar-condicionado. Se o ar-condicionado está naquela loja, nesse preço, e você faz uma pesquisa antes, você elenca 10 lojas em que está vendendo por mais barato. Vai naquela loja, eu tenho certeza que o gerente dá um jeito de te dar um desconto. Às vezes você consegue comprar a mesma coisa mais barato do que você tinha visto na internet, porque você chegou com o argumento. O hábito de pedir desconto não é nenhuma vergonha, eu não vejo dessa forma. Pedir desconto para mim é uma coisa justíssima, porque se a pessoa não pudesse vender mais barato, ela não vendia. Se ela está te dando desconto, é porque ela pode dar desconto. E se ela pode me dar desconto, por que eu não vou pedir? É o meu dinheiro, é o dinheiro que eu trabalhei, são as minhas horas trabalhadas para poder fazer aquele investimento. Justíssimo pedir desconto. Se você sabe que você está, por exemplo, você só está podendo fazer uma compra aqui, não está querendo comprar na internet, não está podendo usar o cartão de crédito, alguma coisa assim, está precisando ir na loja física. Se você não está achando nenhuma loja física que tenha um preço melhor do que aquele, pesquisa na internet, faz um dossiê, pesquisa lá, olha, tais lojas estão vendendo mais barato. O que você pode fazer para mim aqui, ó? Tô com dinheiro na mão, tô querendo comprar. Você é o gerente, você pode fazer alguma coisa? Você não tem nenhum desconto que você pode me dar? É a primeira vez que eu vou fazer uma compra aqui nessa loja, estou pensando em trazer mais pessoas para comprar aqui. Tem algum desconto que você pode me dar para poder cativar o cliente, tal? Aí geralmente se a pessoa não checou no sistema antes, provavelmente é lorota. Ela vai falar, não posso dar. Falando em lojas grandes, né, que já tem sistema integrado e tal. Uma loja de roupa, uma loja de eletrodoméstico. Não posso dar desconto não. Tem certeza? Vamos conversar com o seu sistema? Vamos ver lá no sistema se você pedir um desconto de 5%, será que não dá não? 5, 10% de desconto? Pode ter certeza. Se ele não checou no sistema antes, é lorota, é só para ver se você compra, se ele joga verde para colher maduro. Então assim, chega lá na loja, pergunta aí no sistema, tenta ir no sistema só para fazer a venda, porque se não puder comprar aqui, amigo, eu só tô com esse dinheiro aqui, não vou comprar mais, não vou pagar mais do que isso nesse produto. Eu sei que em outra loja está vendendo mais barato. Não é deselegante fazer isso não. Não é uma vergonha, não é um mico não. Se você pode comprar com desconto e ele pode te dar desconto, ele vai ganhar comissão de venda, você está gastando menos, fica bom para todo mundo. Então é uma dica que eu dou também, que eu já usei. Tem cliente, tem loja que eu acho que a relação dos vendedores comigo é uma coisa assim de amor e ódio, assim, porque eu adoro, às vezes, o produto de uma loja, mas toda vez que eu vou eu peço desconto. Mas a diferença tá no quê? Toda vez eu vou lá, porque toda vez ele me dá. Então os vendedores sabem disso. Eles sabem que se você der desconto, se você gostou do produto, eles sabem que, por exemplo, tem uma loja em que eu vou no shopping, sempre no mesmo shopping, sempre na mesma loja, eu compro tênis só naquela loja. Eu compro tênis naquela loja há mais de 6 anos. Só vou naquela loja. Que toda vez que eu vou lá, todos os vendedores me tratam muito bem, todos os vendedores falam que não pode dar desconto, mas que quando eu pergunto 2 vezes, eles vão lá e me dão. Eles sabem que eu vou falar bem dessa loja para as outras pessoas, eles sabem que eu vou voltar lá sempre. Então vale a pena você ter uma relação boa com o vendedor. Chegar um vendedor para te oferecer um negócio. Se o vendedor é alegre, aquele vendedor que está chegando para poder te cativar, deixa ele cativar e pede desconto. Não tem problema nenhum não. Eu não vejo isso como deselegante, porque tem gente que acha, né? Eu não acho não. Eu tô falando isso porque eu sou de uma família que sempre trabalhou com venda. Meu pai sempre foi empreendedor, sempre vendeu. E eu sei a importância que tem para o vendedor um cliente cativo e para o cliente um vendedor que é cativo também. Essas relações são sempre bem-vindas. Então é isso. As dicas que eu tinha para poder compartilhar aqui hoje são essas. Se você... Aqui o Leandro colocou aqui, tem sistema que tem que colocar senha só para chamar o gerente. Que tem que colocar senha, é só chamar o gerente. Exatamente. Por isso que eu tô falando. Não tenha vergonha de chamar o gerente. Então é isso, meus amigos. As dicas que eu tinha para compartilhar aqui eram essas. Se você gostou, se você não gostou, manda mensagem lá na página, segue as minhas postagens, comenta, compartilha. Como eu estou sempre dizendo aqui, dá uma olhadinha lá no meu link da bio do Instagram. Tem um meu Linktree com todas as minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, site, o meu WhatsApp. Então, se você tem interesse, entre em contato. E é isso. Acompanha aí a página que em breve tem mais, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Inclusive, lembrei de um negócio aqui agora.
hoje à noite, eu ainda vou postar o horário daqui a pouquinho no Instagram, vai ter live de novo, tá? Vou falar a respeito, eu vou fazer um resumão do passo a passo de você estruturar a fase inicial do seu empreendimento. Então, se você está interessado nesse resumão, fica ligado na página, daqui a pouquinho eu vou postar o horário, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.